Olá, olá, boa noite, tudo bem com vocês? Agora nossas lives passaram para cada 15 dias, não sei se vocês perceberam e sentiram falta na semana passada, mas estamos aqui de novo com a nossa live, sempre trazendo informação para vocês e falando muito sobre diferenciais das indústrias, das empresas e como que a gente coloca todos esses temas tão importantes que são atuais, né? E que às vezes as equipes de sustentabilidade, meio ambiente, têm tantos desafios aí para conseguir colocar na empresa e fazer isso acontecer. Então, por favor, vão colocando boa noite, vão dando um oi, porque aqui no LinkedIn, às vezes a gente tem dificuldade para ver quem que está presente, quem que está assistindo, diferente das outras plataformas. Então, eu quero saber quem está por aqui, manda para mim, para eu saber. Boa noite, vão entrando, vão me dando oi, senão a gente acaba se sentindo sozinha aqui. Quem já chegou? Estão ansiosos por esse tema, é um tema bem bacana e bem atual, ainda mais num período que a gente está ouvindo várias críticas, e críticas às vezes com fundamentos, outras nem tanto, contra o ESG. Então, trazer um tema que fala sobre a fusão do ESG, das ODSs e da economia circular é muito importante, ainda mais para quem já trabalha com isso, para quem é de departamento que defende projetos nesse sentido. Então, a ideia aqui da circulagem é sempre trazer mais conhecimento e embasamento para quem trabalha nessa área e que pode ter argumento para conseguir alavancar projetos que vão ajudar a empresa, seja num momento em que a empresa está começando a ter essas dúvidas se o ESG vale a pena mesmo, ou a empresa que não sabe como colocar as ODSs em prática, a empresa que não entende os termos da economia circular e se ela tem obrigações ou não relacionadas com isso. Então, a ideia da live de hoje é trazer todas essas informações para todo mundo. Boa noite, Lucas, seja bem-vindo e obrigada pela presença. Boa noite para todo mundo que está por aqui. Eu ainda estou me arrumando aqui, porque eu vi que deu um probleminha. Para você, está aparecendo tudo bem? Boa noite, Mara, tudo bem com você? Obrigada pela presença, boa noite para todo mundo. Então, vamos lá. Eu queria primeiro que vocês fossem colocando por aqui, nos comentários, se vocês são de qual setor que vocês trabalham na empresa que vocês trabalham, seja empresa própria, seja a empresa que vocês estão empregados, para eu entender se vocês são da área de meio ambiente e de sustentabilidade. E por que isso é importante? Ou saber se vocês estão em outras áreas estratégicas da empresa. Porque o ESG, vou começar por esse termo macro e guarda-chuva desses outros termos que eu vou colocar embaixo, e se vocês tiverem opiniões diferentes, vão colocando aqui também. Então, o ESG, normalmente, tem um setor na empresa que é aquele que vai trazer soluções e vai analisar a operação da empresa e dentro da operação, como que encaixa a operação para atender as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Então, normalmente tem um setor da empresa que faz isso. E esse setor da empresa, que pode ser de meio ambiente, ou pode ser o de sustentabilidade, ou de estratégia, ou até de comunicação com stakeholders. Então, esse setor que ele vai fazendo essa conexão entre a parte operacional da empresa, a diretoria, a estratégia, com esses indicadores de sustentabilidade, esse setor é quem tem que ter todos os argumentos na mão para ele conseguir validar e trazer projetos interessantes para a empresa, argumentar com diretoria, argumentar com a área operacional, para mostrar quais são os diferenciais das empresas que estão fazendo na prática o ESG, e mostrar o quanto esses projetos, né, ou qualquer outro projeto que endereça o ESG, vai ser um diferencial e vai trazer também resiliência para as empresas que não estão deixando o ESG de lado. Então, a gente está vendo um movimento contra o ESG e muita gente vindo criticar que a conta do ESG não se paga,
que ninguém valoriza de fato o ESG, e as empresas que começaram a movimentar isso, investir em projetos caros de ESG, não estão tendo retorno financeiro, e aí a gente ouve falar que resiliência é o tema mais importante de agora em diante, resiliência financeira, mas o ESG está totalmente ligado com essa resiliência. Então, a empresa que não está olhando, em primeiro lugar, que foi aonde começou o ESG, para a governança, então que ela não tem controle da sua cadeia, que ela não tem controle de todas as questões relacionadas à governança, a transparência com seus colaboradores, transparências com a sua rede de contatos, e todos os seus stakeholders, que a empresa que não está olhando para a sua parte social, ou seja, os impactos sociais do seu empreendimento, é uma empresa que ela não está focando em resiliência também. E quando a gente fala da parte ambiental, a mesma coisa, e aqui a parte ambiental é muito ampla, eu vou focar em uma coisa só, relacionada aos eventos extremos, que é o que a gente mais vê quando a gente fala de mudanças climáticas, o que fica mais em mídia, né? O que está mais, o que chama mais atenção, o que fica, o que nos abala mais são esses eventos extremos. Então, quando tem chuva extrema, quando tem neve, quando tem terremoto, quando acontece qualquer coisa que não está programado, e aí são catástrofes ambientais que não estavam programadas. Não que existe catástrofe ambiental programada, mas a gente sabe um comportamento, um histórico da questão ambiental. E aí, quando vem qualquer catástrofe, a gente lembra do ESG, das práticas ambientais, porque são as empresas que mais são abaladas por esses eventos são aquelas que não pensaram em nada relacionado à parte ambiental, não se prepararam para esses potenciais eventos e toda a mudança climática que está acontecendo. Então, é uma empresa que ela fica à mercê da surpresa. Ela não sabe qual que vai ser a reação dela ou qual o impacto desses eventos extremos no seu negócio. Então, quando a gente ouve essas críticas atuais contra o ESG, a gente não pode deixar abalar, a gente tem que criar argumentação e continuar defendendo que não é só custo para a empresa. Não estou falando que ele é fácil de se pagar, porque quando a gente trabalha nessa área, a gente sabe que ainda estamos num movimento onde os clientes vão pagar pelo ESG. Nem todo o mercado, os clientes estão pagando já pelo ESG, mas isso não significa que a empresa não tem que fazer mais nada e que o ESG saiu de moda e que ele não tem que acontecer. Pelo contrário, nós, profissionais da área ambiental, social e de governança, agora é o momento da gente saber argumentar e demonstrar e equilibrar o famoso tripé ambiental, que também não saiu de moda, que é o ambiental, o social e a sustentabilidade financeira dos projetos. Então, é claro que o projeto ambiental e social tem que se pagar e garantir essa resiliência para as empresas que são aderentes às práticas de ESG, e principalmente, ele tem que fortalecer a empresa, trazendo como diferencial competitivo daquela empresa, e não ser apenas uma fonte de projetos que estão gastando e não vão trazer retorno. Então, nós, profissionais dessa área, a gente tem que saber quem que a gente está contratando para administrar essa gestão ambiental e social, de governança, para nunca a nossa empresa ou alguém da área estratégica vir questionar nós da área ambiental e social, o ESG não serve para nada, ninguém paga por isso, esse não vai ser mais nosso foco. Boa tarde, Júlia, tudo bem? Quem mais for chegando, vai entrando. A gente começou faz pouco tempo, ainda estamos aquecendo aqui e falando sobre esse tema macro do ESG e vamos conectar com o ODS e economia circular. As ODS, elas vêm exatamente na mesma linha de raciocínio do ESG e ela traz, o que eu acho de mais maravilhoso, é uma organização. Então, ela organiza todas as práticas que aquela empresa ela precisa ter e endereçar quando ela vai olhar para os seus impactos ambientais, sociais, principalmente. Então, as ODS, elas são uma ferramenta perfeita para nós da área ambiental, para a gente ajudar a direcionar a empresa
com relação aos temas materiais, por exemplo, com relação aos maiores impactos que a nossa empresa causa, seja ambiental, seja social, porque as empresas, elas não precisam focar nas 17 ODS. Elas podem focar, e elas devem focar, porque as ODS são para dar esse direcionamento, priorização, e por isso que ela é tão sistemática. As ODS são perfeitas, elas são sistemáticas, elas trazem indicadores que é para as empresas conseguirem medir o que elas estão fazendo, e isso fica mais tangível, porque nós da área ambiental e social e de governança, nós sabemos o quanto é, às vezes, difícil tangibilizar o nosso trabalho, e por isso que vem esse movimento que está acontecendo agora, e quando a gente fala, esse movimento, ele só reflete o que a gente já vem vivenciando dentro das empresas, seja nossos clientes ou da empresa que a gente está atuando, quando a gente é do Departamento Ambiental e Social, que vem muita gente questionar, esse tal de ESG é só investimento, é só custo, lá vem o pessoal que só quer investir e não traz retorno para a empresa. Isso não é verdade. Então, a ODS, ela é uma ferramenta para a gente conseguir fazer a empresa priorizar no que tem que ser priorizado, desses temas relacionados aos impactos principais, ou todos os impactos encaixados, seja na parte de água, de resíduos, de educação, na parte social, na parte de mudanças climáticas. Então, a gente consegue olhar as ODS e encaixar o que a minha empresa tem que focar e olhar os projetos que a gente vai ter que investir. A gente sabe que budget, né, o orçamento anual da empresa sempre é limitado, de todas as empresas é limitado, então nós da área ambiental e social, a gente tem que sempre estar escolhendo qual que vai ser a prioridade. Então as ODS, elas ajudam a fazer essa prioridade, e quando a gente pensa em indicadores ambientais e sociais, e quem está respondendo GRI ou outros padrões, e até de certificações, a gente já está acostumado com essa questão de indicadores, de organização, de priorização, e que a gente tem que provar e tangibilizar tudo que a empresa está fazendo. Então, as ODS, elas ajudam a organizar todo esse pensamento e todas as práticas e todos os investimentos e os resultados que o ESG traz, principalmente como teoria, e é claro que já tem a maioria das empresas que já estão falando muito de ESG, mas não todas, já tem organizado dentro do ESG o que elas fazem de fato e os seus indicadores e tudo mais. Mas as empresas que querem aderir mais ao ESG estão nessa dúvida de como que eu convenço, como que eu organizo a minha área de uma forma que eu não gere só custo para a empresa, mas que eu gere resultado positivo, seja na resiliência da minha empresa, seja no diferencial competitivo dentro do mercado. ODS é uma excelente fonte de priorização dos temas relacionados ao ambiental e ao social, e à governança também. A economia circular, então eu estou falando realmente numa escala e num funil de temas que um vai abrangindo o outro, né? Então, a economia circular, ela está muito direcionada à gestão de resíduos da empresa, resíduos sólidos e resíduos líquidos, então efluentes também entra, e olhar os resíduos da empresa e também as matérias-primas. Quais são os recursos que a empresa utiliza, ou seja, as matérias-primas que ela utiliza, quais são os resíduos dessa produção? Isso quando a gente está falando de resíduos pós-indústria. Depois eu falo dos resíduos pós-consumo. Então, olhando do pós-industrial. A economia circular, ela traz um direcionamento de você olhar esses resíduos e circular esse resíduo, de preferência, trazendo ele para a própria indústria e transformando ele em matéria-prima, em recurso de novo. Essa teoria não é tão... Ela é superambiental, é claro, mas ela não começou só na área ambiental. Ela vem lá de trás, de toda a base da qualidade, quando a gente fala de desperdícios do nosso processo, e que a gente tem que fazer um gerenciamento desses desperdícios. Então, tudo isso está olhando a economia também dos processos industriais.
Então, é mais um argumento para nós da área de meio ambiente, sustentabilidade social, pensando em economia circular mais da área ambiental, para quando a gente é questionado pela área operacional ou para uma área de estratégia, que o ESG não traz nenhum tipo de diferencial, nenhum tipo de benefício. Traz sim. E a empresa que está falando de economia circular, ou que ela não está falando de economia circular, mas ela fala de gestão de resíduos dentro do ESG, ela está olhando toda a parte de economia de matéria-prima, de processos, para você evitar desperdício e você utilizar todo esse resíduo como matéria-prima, como recurso, seja do seu sistema produtivo, seja de outro. Quando a gente fala do resíduo pós-consumo, ou seja, eu sou uma indústria, eu coloco no mercado um produto que ele gera um resíduo após o consumidor consumir o meu produto. Então, um dos temas que a gente fala bastante aqui na circulagem é a logística reversa das embalagens. E por que a gente fala tanto? Porque a embalagem é o que está dentro de praticamente todas as casas. Tudo que a gente compra hoje no mercado, ou a maior parte das coisas que a gente compra, não é a granel. A maior parte das coisas que a gente compra vem dentro de uma embalagem empacotada para proteger aquele produto. Essa embalagem, após a utilização, ela vira um resíduo pós-consumo, que ela tem responsabilidade. Aquele resíduo, né, pós-consumo, a responsabilidade de destinação dele é do consumidor e também da empresa que colocou aquela embalagem dentro da nossa casa. E aí existe uma série de obrigações dentro da lei, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dentro do instrumento da logística reversa, relacionadas a essas responsabilidades do fabricante, do consumidor, é a responsabilidade compartilhada. Eu não vou falar de todos os atores aqui, porque não é o foco, vou focar só na empresa mesmo. Então, a economia circular, ela acaba sendo mais um item dentro desse guarda-chuva do ESG, principalmente do ambiental. E não é só resíduos, é que como a circulagem atua na área de resíduos, a gente sempre fala de resíduos, mas a gente não pode esquecer que a economia circular, ela também aponta para os efluentes. Então, as indústrias que geram efluentes, ela também tem que olhar aquele efluente dentro dessa teoria da economia circular e saber endereçar esse efluente para a destinação correta e também entender se existe alguma possibilidade dentro desse efluente para ele se tornar um produto, uma matéria-prima da mesma forma. Então, por exemplo, quando a gente olha uma empresa de alimentos ou de bebidas e que gera um resíduo orgânico que tem potencial de passar pelo processo de compostagem. E a compostagem, ela gera um líquido. E esse líquido, ele não é um efluente, ele não é um churume. Na verdade, é um líquido que ele pode ser utilizado como biofertilizante. Então, é super importante você olhar que esse tratamento de efluente, ou você conseguir olhar esse efluente de uma forma que você destine como matéria-prima, como biofertilizante, por exemplo, igual no processo de compostagem, o potencial dele dentro da economia circular. Tudo isso a gente está falando de gestão de resíduos da empresa. Vou ver aqui um comentário antes de continuar. A Júlia mandou assim: atrelar a redução de custo é uma ótima também para convencer a aderir às práticas de sustentabilidade. Então, assim, quem está no dia a dia das empresas sabe o quanto a gente é cobrado o tempo todo e a gente tem que criar esses argumentos para a gente conseguir defender projetos na área de sustentabilidade. E sempre a gente é cobrado para que sejam projetos de ESG, de ODS, de economia circular ou de qualquer outra coisa que tragam benefícios para a empresa. Então, quando a gente olha nessa ótica da redução dos custos, da eficiência dos processos, é um excelente argumento. E não só um argumento vazio, é porque acontece na prática. Se você fizer a gestão correta dos resíduos, de uma forma que não seja só faz o que é mais fácil, porque às vezes, e na maioria das vezes,
o mais fácil, ele sai mais caro. Você só garante a papelada de que você está destinando corretamente, mas você tem que pagar por tudo isso. Você tem que pagar pela destinação, você tem que pagar pelo transporte, você tem que pagar pelo aterro sanitário, você tem que pagar pela descaracterização do resíduo, você tem que pagar se você for fazer coprocessamento. Então, o ideal é você investir num projeto em que esse resíduo, às vezes, não vai ser no curto prazo, vai ser no longo prazo ou no médio prazo, vai se transformar em matéria-prima e você vai conseguir comercializar esse resíduo. Então, você consegue mostrar que um projeto ambiental, ele traz, sim, eficiência de processo, economia de processo e até, às vezes, uma fonte de receita. Quando a gente olha na ótica de resíduos, eu vou falar bem comum a gente conseguir transformar esse resíduo em mais uma fonte de receita, principalmente quando é um resíduo reciclável, a gente consegue vender e colocar ele em outra cadeia, desculpa. Significa Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Tá tendo perguntas no chat que às vezes não aparecem para mim. Mas que bom que vocês estão se ajudando. ODS é isso mesmo. Obrigada, Júlia. ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. A gente tem live aqui, mas eu posso fazer mais uma só voltada para eles, não tem problema nenhum. É um tema que a gente adora falar e explicar toda a origem das ODS, que é muito interessante, né? Então, a ONU traz esse tema muito forte, e agora eu não me recordo exatamente a data, o ano, se eu não me engano, foi em 2015, mas são tantos indicadores embaixo desses 17 objetivos que a ONU teve que trabalhar e conversar muito para conseguir colocar eles no dia a dia. Então, a ideia de hoje é mostrar que os ODS não estão desconectados do ESG, por exemplo, e nem de todos os indicadores que a empresa vai estar se organizando para responder. Então, quando a gente pensa em indicadores maiores, que são esses que acaba impulsionando a empresa ou obrigando a empresa, né? Uma das obrigações é fazer relatório de sustentabilidade, a gente vai vendo os indicadores de GRI. E aí não é, às vezes a empresa pode falar, nossa, eu vou ter mais indicadores, além do GRI, vou ter ODS, além da ODS, vou ter ESG, além disso, vou ter... Não, uma coisa sobrepõe a outra em vários temas. E se você souber trabalhar eles juntos, você consegue ter um painel de indicadores muito interessante para a empresa, e aí o que a gente tem que se proteger são de argumentos que às vezes a área operacional vem falar para a gente, que tudo isso só é investimento, só é custo e vai dar prejuízo para a empresa. E, na verdade, não. Cada um deles se sobrepõe para potencializar o que a empresa está fazendo, trazer diferencial para a empresa para ela conseguir atingir mercados que dão mais atenção e priorizam empresas que comprovam os seus impactos positivos ou que comprovam que ela previne os impactos negativos ou que ela mitiga os impactos negativos. Então, tudo isso só ajuda a empresa a se vender melhor no mercado, a atingir mercados novos e novos consumidores. Então, em uma das lives eu mostrei até, foi a live relacionada com plástico, eu mostrei um guia de tendências dos consumidores para os próximos anos, um guia do Sebrae, muito interessante, e que é sempre, toda a empresa acaba analisando para ver o que ela tem que direcionar das suas pesquisas, da sua inovação, ou entender se ela está indo para o caminho correto, que ela vai encontrar com os seus consumidores, né? E uma das coisas que mostra nesse relatório de tendências é o quanto os consumidores estão cada vez mais analisando o consumo a partir de o consumo de empresas que comprovam suas práticas ambientais e sociais. E principalmente, né, que além de comprovar, não provocam outros impactos ou potenciais impactos negativos para a sociedade. Porque a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, às vezes as empresas, elas descrevem muito, elas falam muito sobre o quanto elas mitigam seus impactos. Então, ela pega uma ação que ela faz e ela fala super dessa ação, e, na verdade, essa ação mitiga um impacto. O que quer dizer isso? Ela, de um lado,
comete esse impacto ambiental ou social, do outro lado, ela adquire créditos ou ela faz qualquer ação para mitigar o impacto. Então, ela não deixa de fazer, ela não previne o impacto. Ela faz e depois ela vai lá e faz a mitigação. No curto prazo, isso é correto, mas quando a gente para pensar mais criticamente no longo prazo, isso não é tão efetivo. E se todas as empresas só fizerem isso, e isso não é efetivo no longo prazo, o que vai ser de nós no longo prazo? Então, as empresas que só focam em mitigar, a gente também tem que tomar cuidado, né? E isso é uma argumentação muito importante, porque a gente está falando aqui que todo esse leque da sopa de letrinhas ambiental e social, que é o ESG, o ODS e a economia circular, traz resiliência para a empresa, facilita com que ela atinja novos mercados que estão preocupados com isso. Agora, se ela só faz mitigação de impacto, às vezes ela não vai colher os bons resultados dessas práticas ambientais. Ela vai colher num curto prazo, mas quando vier novas legislações, novas exigências, em que a empresa tem que mostrar que ela preveniu o impacto, ou seja, não é que ela causou impacto e depois ela mitigou, ela preveniu o impacto, ela não vai atingir esse mercado e ela não vai colher os bons frutos do ESG. Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado, tanto quanto consumidor, mas aqui a gente sempre foca mesmo que quem está nas nossas lives é um profissional da área ambiental e social, ou é um profissional da área estratégica e que está querendo analisar o que ele está fazendo de fato, o que a empresa está fazendo, o que sua área está fazendo, o que você, quanto profissional, está levando para a sua empresa e está defendendo como projeto anual e fazendo a empresa investir os recursos do budget anual. Então, tudo isso tem que ser analisado. O quanto que a empresa ela investe em programas de mitigação e o quanto ela investe em programas de prevenção para evitar impactos, né? Porque só mitigar, no longo prazo, isso fica mais caro. No curto prazo, a impressão que é mais barato. Eu pago aqui menos de R$1.000 e compro meia dúzia de crédito de logística reversa e atendo meus 22%. No longo prazo, isso vai ser funcional para a sua empresa? E quando acabar esses créditos? Porque a gente sabe que ele tem um limite, né? Se a gente não fizer adicionalidade de reciclagem, e aqui eu estou ficando bastante em economia circular, logística reversa, se não tiver adicionalidade, não tem o que fazer. Não vai ter mais crédito para ninguém, né? Gente, estamos chegando ao fim da nossa live. A gente gosta de fazer uma live de meia hora e trazer muita informações para vocês nessa meia hora. Nos chamem no direct. Quem quiser mandar perguntas aqui, eu estou disponível nesses últimos minutinhos. Se não der tempo de responder, depois a gente responde para vocês, seja no comentário do evento ou no direct. Pode mandar. Quem quiser bater um papo mais profundo ou uma análise do que está fazendo da sua área ambiental e social, pode convidar a gente também. A gente tem um serviço de diagnóstico que a gente faz em meia hora com as empresas para entender e dar essa resposta do quanto a empresa, em qual grau que ela está, né? Dessas práticas de ESG, de ODS, de economia circular. E vai ajudando a vocês, profissionais dessas áreas, a direcionar o seu budget, o seu gerente, ou a sua diretoria, ou sua área operacional, aonde que tem que ser suas prioridades, porque a gente sabe que as empresas trabalham com prioridades, não tem como a gente focar em tudo que a gente gostaria, ou que a gente enxerga como potencial para a empresa fazer para a sociedade, então pode convidar a circulagem que a gente dá esse apoio para vocês. A Mara falou excelente, a Júlia falou, Dani, muito obrigada, como sempre, muito enriquecedora. Obrigada, que bom que foi de forma clara e objetiva, que bom que vocês gostam. Mandem para a gente também sugestões de temas que a gente pode abordar aqui e até as dores de vocês. Estou conduzindo um projeto aqui dentro da empresa que eu trabalho, ou
atendo com consultoria e tenho alguns clientes que estão me trazendo exatamente essa questão. Vamos discutir isso, o que vocês acham? E a gente analisa aqui dentro da circulagem, tenta trazer algum ponto importante. Obrigada, Lucas. Obrigada, Mara. Gente, eu não vejo todos os comentários e antigamente eu achava que pelos comentários eu conseguia entender todo mundo que estava na live. Agora eu descobri que não, que tem um monte de gente que entra e que não são todos os comentários que aparecem para mim. Então, se eu não citei o nome de vocês, me desculpa, é que realmente tem uma limitação na ferramenta, mas que é uma ferramenta ótima também. E então eu não consigo ver todo mundo. Muito obrigada por quem esteve aqui até agora. E excelente semana para vocês. Me mandem mais comentários e a gente vai trocando por aí. Olha aqui, ó, desafio daqui. A Júlia mandou metodologia IFRS, relatório CDP, vários desafios. Júlia, a gente vai estudar esses temas assim, é claro que a gente não estudar o tema, a gente já sabe todos esses temas, mas como eu trago isso em live para você, tá bom? E se você quiser trazer mais comentários também, mandar no direct, a gente pensa direitinho. Com certeza vão ser 2 lives diferentes, mas são desafios que a maioria das empresas está enfrentando. Então, eu vou estruturar uma live para a gente trazer isso e espero te ajudar de alguma forma, tá bom? E se você quiser bater mais um papo, é só chamar a gente. Boa noite, gente. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.